Olá, tudo bem com você? Olha só, hoje eu vou tocar aqui num assunto, um assunto que talvez vá deixar algumas pessoas melindrosas, chateadas, né? Que é um assunto que geralmente provoca polêmica. E no Brasil, pelo menos há muito tempo, a gente escuta dizer o seguinte, que religião e futebol ninguém discute. Ninguém discute, na minha opinião, até certo ponto. Ninguém pode discutir ao ponto de agredir se eu não concordo com sua religião, você não concorda com a minha, se eu torço pelo time de futebol contrário ao seu. Isso tem que ficar na arena da disputa saudável, né? Da discussão saudável. Não pode partir para agressão física, enfim. Mas o que eu tenho visto é o seguinte, nos últimos tempos, e principalmente nesses períodos em que se aproximam eleições, é uma intensificação dos papéis dos líderes religiosos na vida da comunidade. E quando eu falo aqui líderes religiosos, eu me refiro a todos, de todas as religiões. Não tem nada particular contra padre, contra pastor, contra pai de santo, contra umbandista, enfim, contra espírita, não. O que eu questiono, o que eu tenho o direito de questionar, é exatamente qual o papel do líder religioso. Porque eu acredito em Deus, tá? Eu quero deixar muito bem claro, eu acredito em Deus. Agora, eu não acredito em templo religioso. Tanto que há muitos anos eu venho escrevendo nas minhas redes sociais, em alguns textos que eu já publiquei, templo é dinheiro. Porque eu acredito em Deus, mas num Deus que não precisa de parede, não precisa de teto, não precisa de luxo, não precisa de explorar ninguém. Deus, como todos dizem, todos sabem, Deus é amor. Então Deus, você acredita em Deus? Na minha forma tão simples e tão pequena de ver o mundo, eu acredito num Deus que faz o bem a todos, que quer o bem de todos. E eu não preciso, para praticar minha religião qualquer, que aliás eu não tenho religião, eu acredito, repito, em Deus. Eu acredito que para eu fazer o que Deus pede, o que Deus ensina, eu apenas devo não desejar o mal a ninguém, fazer o bem, ajudar o próximo, não me meter na vida dos outros, não querer o mal de ninguém. Agora, esse negócio de viver o tempo todo dentro de um templo religioso, observação, respeito quem faz. Se você prefere passar o dia todinho na igreja, na sua tenda de religião qualquer, na sua casa espírita, o problema, a opção é sua, eu respeito. Agora, eu não aceito como cidadão e não admito, não consigo entender como é que um líder religioso se passa a querer se envolver nas questões políticas, a querer assumir um papel determinante nas questões políticas. Isso eu acho que não bate bem quando você vê um padre, um pastor, um espírita, seja quem for, usando o púlpito da igreja, do templo religioso para pedir voto, para fazer conchavo político, para abrir as portas das igrejas para reuniões políticas. Isso eu acho um sacrilégio. E aí eu quero fazer um questionamento. Tanto se diz que as igrejas, que os templos religiosos são o quê? A casa de... Exatamente, a casa de Deus. O Deus que eu acredito não precisa dessa casa. Não. Agora, o Deus que muita gente acredita tem uma casa, que uns chamam de igreja, outros chamam de templo, enfim. E que essa casa, em determinada hora do dia, fecha as portas. Aí nas calçadas dessas casas ficam irmãos nossos, filhos de Deus, caídos, dormem lá no chão, no meio da rua. Às vezes com fome, às vezes com sede. Com exceções, raras exceções, algumas igrejas, alguns religiosos fazem algumas campanhas, desenvolvem algum trabalho de ajudar essas pessoas, distribuindo alimentação, cobertores, enfim. Mas a maioria não faz nada. Há igrejas que vocês sabem muito bem, que colocam seguranças nas portas. Seguranças, homens, seguranças, armados talvez, para inibir a entrada
de quem quer que seja, que eles porventura avaliem que poderia fazer o mal. E onde é que está esse Deus que essas pessoas acreditam, que não tem o poder de barrar um bandido, um marginal que vai entrar nessa casa? Aonde estão os líderes religiosos que permitem que as pessoas durmam nas ruas, crianças, idosos, fiquem nas ruas jogadas esperando uma ação, às vezes, da prefeitura para fazer um abrigo? Porque as igrejas não abrem as portas? Todas. Isso aqui não era para haver exceção, não. Elas não são casa de Deus? Será que Deus está satisfeito em ver tantas igrejas, tantas casas espíritas, tantos centros de umbanda, enfim, fechados, enquanto os irmãos, os filhos dele dormem na rua, no frio? Que Deus é esse que tanta gente usa o nome dele para pedir voto, para enriquecer ilicitamente? Que Deus é esse que estaria financiando riquezas de padres, de pastores, de pai de santo, de canalhas que se travestem de líderes religiosos para viver no luxo? Que Deus é esse? É isso que eu questiono. O poder de Deus é infinito, Deus é misericordioso. Claro que é. Agora, eu não vou me passar, e converso com quantas pessoas eu puder conversar, acreditar em homens, em mulheres que estão aí usurpando o nome de Deus por puro ego, por puro prazer, de se dizerem líderes, de se dizerem representantes de Deus. Conversa fiada. Você que diz, tem uns que atendem o telefone, né? Eu já vi algumas cenas dessas na televisão, na internet. Uns atendem o telefone e diz, eu falei com Deus. Aí outros estão celebrando uma missa, um culto, aí diz, Deus me disse agora no meu ouvido. Vão mentir para outros, vão enganar outros. Falem de Deus de forma honesta. Tratem o nome de Deus com respeito, bando de canalhas. E prestem atenção, antes de dizer que são representantes de Deus e que cuidam da casa de Deus, olhe ao seu redor, olhe em sua volta. Quantos estão no meio da rua dormindo, com frio, com fome, com sede? E vocês não fazem nada, muito pelo contrário, alguns de vocês, senhores líderes religiosos, contratam seguranças para ficar nas portas das igrejas. Se vocês têm tanta intimidade com Deus, se vocês usam aquelas vestes, fazem aquelas solenidades tão chiques, se vocês têm tanta aproximação com o Pai de todos nós, deixem as igrejas, os templos abertos. Deixem. Ou o Deus que vocês vendem em camisetas, em livros, em tudo, em passeios, em tudo, ou esse Deus que vocês vendem não tem o poder, não tem a força de inibir a ação de um marginal, de um ladrão de caixa de som, de alguém que talvez entrasse na igreja para bagunçar, para quebrar um banco, para praticar um ato de vandalismo. Que Deus é esse que não consegue parar isso? Parar esse tipo de cristão, esse tipo de cidadão, esse tipo de criatura? É esse o Deus que vocês acreditam, né? Então você que me dá a honra de me assistir quando eu faço esses vídeos, pense nisso, avalie melhor a posição daquele que se diz o seu líder religioso. Veja qual o comportamento dele. Veja o que ele posta nas redes sociais. Veja como ele se comporta quando está fora da hora do culto, da missa, da sessão espírita, seja o que for. Veja direitinho as companhias. Veja qual é a vida comum dessas pessoas, tão comuns quanto eu, quanto você. Poderoso, somente Deus. E eu tenho quase certeza, eu vou ser ousado em dizer, eu tenho quase certeza que o Criador, o grande arquiteto do universo, como chamam os maçons, não está nem um pouco satisfeito com a péssima qualidade de alguns cafajestes que vendem a imagem de líderes religiosos, mas que não passam de lobos em pele de cordeiro. Cuidado, vamos seguir os ensinamentos de Deus, acreditar em homens aqui da terra
que se passam por representantes de Deus, não tem como. Se você gostou desse vídeo, dá seu like, se inscreve no canal, ative o sininho. Muito obrigado mais uma vez